Eu só penso em sexo. Constantemente. Tem algo errado comigo? Essa foi a mensagem que recebi ontem de um seguidor de 58 anos. E sabe quantas mensagens iguais eu recebo toda semana? Dezenas. Homens de 45, 50, 60, 70 anos. Todos com a mesma dúvida. Todos com o mesmo medo. Todos achando que são anormais. E hoje eu vou te dar uma resposta que provavelmente vai te chocar. Não, não tem nada de errado com você. Muito pelo contrário, se você ainda pensa em sexo depois dos 50, isso é um sinal de saúde. É um sinal de que sua testosterona ainda está funcionando, de que seu corpo ainda está vivo, de que você ainda é um homem de verdade. Mas, e sempre tem um mas, existe uma diferença enorme entre ter um desejo sexual saudável e ter um problema real. E nos próximos minutos eu vou te ensinar exatamente como saber qual é o seu caso. Meu nome é Doutora Ana, especialista em saúde masculina há mais de 22 anos. E se tem uma coisa que aprendi nesses anos todos, é que a sociedade criou uma vergonha absurda em torno da sexualidade masculina, principalmente depois dos 50. Como se homem mais velho não pudesse, não devesse ter desejo sexual. Como se isso fosse falta de vergonha na cara. Como se fosse coisa de velho tarado. E isso é uma mentira cruel que está destruindo a autoestima e a saúde de milhões de homens. Então hoje vamos falar a verdade científica, médica, sem tabus. Vamos falar sobre quando o desejo é normal e saudável e quando ele pode indicar um problema que precisa de atenção. Mas antes de começar, preciso saber uma coisa. Você tem coragem de assistir um vídeo onde vou falar sem rodeios sobre sexualidade masculina? Se a resposta é sim, deixa seu like agora, porque esse vídeo vai ser diferente. Sem vergonha, sem julgamento, só ciência e verdade. E se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana eu falo sobre temas que outros médicos têm medo de abordar. Agora, posso te pedir um favorzinho? Me conta nos comentários de que cidade você é. Quero saber quem está pertinho de mim e quem está longe. Comentou? Então agora vamos lá! Primeiro, deixa eu te explicar uma coisa fundamental que a maioria dos homens não sabe. Pensar em sexo é biologia, não é falta de caráter, não é perversão, não é desvio, é testosterona funcionando. Um estudo da Universidade de Ohio acompanhou mais de 200 homens durante 30 dias e descobriu que homens saudáveis pensam em sexo, em média, 19 vezes por dia. 19 vezes! Isso é uma vez a cada hora acordado. E sabe quem pensava mais em sexo? Os homens com níveis mais altos de testosterona. Ou seja, quanto mais saudável você está hormonalmente, mais você pensa em sexo. É a natureza funcionando. Agora, aqui está o que ninguém te conta. Depois dos 50, os níveis de testosterona começam a cair naturalmente, cerca de 1% ao ano. Isso significa que aos 60, você tem aproximadamente 10% menos testosterona do que tinha aos 50. E aos 70, 20% menos. Então, se você ainda está pensando em sexo com frequência depois dos 50, 60, 70, parabéns! Seu corpo está resistindo ao envelhecimento hormonal melhor do que a maioria. Mas calma, porque existe um porém importante que você precisa saber. E é justamente esse porém que separa o desejo saudável do problemático. Vou te dar 7 sinais de que seu desejo sexual é perfeitamente normal e saudável. Sinal número 1. Você consegue controlar seus pensamentos. Você pensa em sexo, sim, mas quando precisa se concentrar em algo, trabalho, conversa séria, situação delicada, você consegue. Não fica obcecado a ponto de não conseguir fazer mais nada. Sinal número 2. Seu desejo não prejudica seus relacionamentos. Você tem interesse sexual pela sua parceira ou parceiro, ou, se está solteiro, consegue conversar, flertar, se relacionar de forma respeitosa. Não é só sobre o ato em si, mas sobre conexão. Sinal número 3. Você não sente culpa ou vergonha excessiva. Sentir um pouco de vergonha em certos contextos é normal, mas se você vive atormentado, achando que é um tarado, que tem algo muito errado,
isso não é o problema, é a culpa. Sinal número 4, seu desejo não interfere na sua vida profissional. Você pensa em sexo, mas trabalha normalmente. Não fica vendo pornografia no trabalho, não faz comentários inadequados com colegas, mantém a profissionalidade. Sinal número 5, você tem outros interesses além de sexo. Sexo é importante, mas não é a única coisa na sua vida. Você tem hobbies, amigos, família, interesses diversos. Sinal número 6, seu comportamento é respeitoso. Você não assedia ninguém, não faz avanços não solicitados, não usa sua sexualidade como arma ou manipulação. Sinal 7, você consegue lidar com períodos sem sexo. Você quer sexo, mas se não tiver por um tempo, não entra em desespero, não começa a ter comportamentos compulsivos ou destrutivos. Se você se encaixa nesses 7 sinais, relaxa, você é completamente normal e sua testosterona está funcionando melhor do que a maioria dos homens da sua idade. Aliás, quantos desses 7 sinais você tem? Comenta um número de 1 a 7. Só o número, nada mais. Quero fazer uma enquete informal aqui. Agora, vamos falar da outra face da moeda. Porque existem sim situações em que o desejo sexual excessivo pode indicar um problema. E você precisa saber reconhecer isso. Situação problema 1. Compulsão sexual, hipersexualidade. Isso não é só pensar muito em sexo. É quando você precisa de sexo ou masturbação várias vezes ao dia, todos os dias, quando passa horas consumindo pornografia, mesmo querendo parar. Quando isso está destruindo seus relacionamentos, seu trabalho, sua vida. Isso é uma condição médica chamada transtorno hipersexual e precisa de tratamento. Tive um paciente, o João, de 52 anos. Ele chegou no consultório destruído. Tinha perdido o emprego porque passava horas no banheiro vendo pornografia. A esposa tinha saído de casa. Ele não conseguia parar, mesmo sabendo que estava arruinando tudo. Isso não é desejo sexual saudável. Isso é compulsão e foi tratado com terapia e, em alguns casos, medicação. Situação problema 2. Aumento súbito do desejo. Se você sempre teve um desejo normal e, de repente, do nada, ele disparou, isso pode indicar um problema hormonal. Às vezes, tumores na glândula pituitária podem causar aumento excessivo de testosterona, ou problemas na tireoide, ou uso de medicamentos que estão afetando seus hormônios. Um aumento súbito e drástico precisa ser investigado. Situação problema 3. Desejo acompanhado de outros sintomas preocupantes. Se além de pensar muito em sexo, você tem ansiedade extrema, depressão, mudanças bruscas de humor, agressividade, insônia crônica, perda ou ganho de peso rápido, isso pode indicar que há algo mais acontecendo. Não é o desejo que é o problema, mas um desequilíbrio maior no organismo. Situação problema 4. Desejo que leva a comportamentos de risco. Se você está tendo relações sem proteção com várias pessoas, se colocando em situações perigosas para obter sexo, gastando dinheiro que não tem em prostituição, traindo de forma compulsiva sem conseguir parar, isso não é desejo saudável, é comportamento. Mas olha, a maioria de vocês que está me assistindo não tem nenhum desses problemas. A maioria de vocês é completamente normal. E o que vocês precisam não é tratamento, é liberação da culpa. Agora, deixa eu te contar por que tantos homens se sentem culpados pelo próprio desejo. Razão 1. Educação religiosa repressiva. Muitos de vocês foram criados ouvindo que sexo é pecado, que pensar em sexo é sujo, que homem de bem não deve ter esses pensamentos. E isso criou uma culpa profunda, enraizada. Mas deixa eu te falar uma coisa. A mesma força que te fez nascer, que fez seu coração bater, que te mantém vivo, é a mesma força que criou o desejo sexual. É vida, é energia. Não é pecado, é natureza. Razão 2. Pressão social. Homem mais velho que pensa em sexo é velho verde.
Na sua idade, deveria estar pensando em outras coisas. Que falta de respeito na frente dos netos. Essas frases destroem a autoestima masculina, como se, ao envelhecer, você devesse se castrar emocionalmente. Razão 3. Comparação com a parceira. Muitos homens me dizem: minha esposa não tem mais interesse. Eu me sinto um tarado por ainda querer. E aqui está a verdade dura. Homens e mulheres podem ter libidos diferentes, e isso não significa que ninguém está errado. Significa que vocês precisam conversar, se entender, encontrar um meio termo. Mas você não deve se sentir culpado por ter desejo. Razão 4. Pornografia. A pornografia criou uma confusão enorme na cabeça dos homens, porque ela é, ao mesmo tempo, acessível e condenada. Então, muitos homens consomem, mas se sentem péssimos depois. Vivem nesse ciclo de desejo, consumo, culpa, desejo, consumo, culpa. E isso é exaustivo. Se você se identificou com alguma dessas razões, se percebeu que a culpa não vem de você, mas do que te ensinaram, deixa seu like e compartilha esse vídeo, porque tem muito homem sofrendo em silêncio achando que é anormal. Agora, vamos ao prático. O que você deve fazer com esse desejo sexual? Primeiro, aceite-o sem culpa. Pare de lutar contra sua própria natureza. Você é um homem, você tem testosterona, você tem desejo sexual. Isso é bom, isso é saúde. Segundo, canalize de forma saudável. Se você tem parceira ou parceiro, converse. Diga o que você sente, o que você quer. Procure entender o que a outra pessoa sente também. Sexualidade no relacionamento é construção, é diálogo. Se você está solteiro, tenha relações saudáveis e respeitosas. Use proteção, respeite limites, seja ético. Terceiro, use a energia sexual para criar. Existe um conceito chamado transmutação sexual. É pegar essa energia poderosa do desejo e direcionar para outras áreas. Criatividade, trabalho, exercícios físicos, projetos pessoais. Grandes artistas, empreendedores fazem isso. Quarto, cuide da sua saúde hormonal. Se você quer manter o desejo sexual saudável, faça exercícios regularmente, durma bem, 7 a 8 horas, alimente-se bem, proteínas, gorduras boas, vegetais, reduza estresse, evite álcool em excesso. Tudo isso mantém a testosterona em níveis bons. Quinto, procure ajuda se precisar. Se você percebeu que seu desejo está causando sofrimento real, destruindo relacionamentos, impedindo sua vida, acompanhado de comportamentos compulsivos, procure um médico ou psicólogo especializado em sexualidade. Não tem vergonha nenhuma nisso. Deixa eu te contar 2 casos opostos que atendi. Caso 1. Marcos, 64 anos. Ele chegou achando que era anormal porque pensava em sexo todos os dias. A esposa dele tinha entrado na menopausa e perdido o interesse. Ele se sentiu um monstro por ainda ter desejo. Depois de conversar, descobrimos que ele era completamente saudável hormonalmente. Tinha um relacionamento respeitoso. Nunca tinha traído nem pensado em trair. Só queria entender se era normal. Orientei ele e a esposa. Eles começaram terapia de casal. Encontraram formas de se conectar que funcionavam para ambos. Hoje ele não tem mais culpa e o casamento melhorou. Caso 2. Ricardo, 57 anos. Chegou dizendo a mesma coisa, pensava muito em sexo, mas conforme conversamos, descobri que ele gastava 4 a 5 horas por dia em pornografia, tinha perdido o interesse na esposa, estava com dívidas de sites pagos, não conseguia parar mesmo tentando. Esse era um caso de compulsão real. Tratamos com terapia cognitivo-comportamental e acompanhamento psiquiátrico. Hoje ele está bem melhor, com a compulsão controlada. Viu a diferença? 2 homens, mesma queixa inicial, situações completamente diferentes. Então, voltando à pergunta inicial. Doutora, só penso em sexo. Tem algo errado comigo? Minha resposta é: provavelmente não. Você é normal, você é saudável, você é um homem com testosterona funcionando. E isso é ótimo.
Mas, se seu desejo está causando sofrimento real, destruindo sua vida, é compulsivo, aí sim procure ajuda. Não tem vergonha nenhuma nisso. Deixa eu te contar 2 casos opostos que atendi. Caso 1, Marcos, 64 anos. Ele chegou achando que era anormal porque pensava em sexo todos os dias. A esposa dele tinha entrado na menopausa e perdido o interesse. Ele se sentiu um monstro por ainda ter desejo. Depois de conversar, descobrimos que ele era completamente saudável hormonalmente. Tinha um relacionamento respeitoso. Nunca tinha traído nem pensado em trair. Só queria entender se era normal. Orientei ele e a esposa. Eles começaram terapia de casal. Encontraram formas de se conectar que funcionavam para ambos. Hoje ele não tem mais culpa e o casamento melhorou. Caso 2, Ricardo, 57 anos. Chegou dizendo a mesma coisa, pensava muito em sexo. Mas conforme conversamos, descobri que ele gastava 4 a 5 horas por dia em pornografia, tinha perdido o interesse na esposa, estava com dívidas de sites pagos, não conseguia parar mesmo tentando. Esse era um caso de compulsão real. Tratamos com terapia cognitivo-comportamental e acompanhamento psiquiátrico. Hoje ele está bem melhor, com a compulsão controlada. Viu a diferença? 2 homens, mesma queixa inicial, situações completamente diferentes. Então, voltando à pergunta inicial. Doutora, só pensa em sexo? Tem algo errado comigo? Minha resposta é, provavelmente não. Você é normal, você é saudável, você é um homem com testosterona funcionando, e isso é ótimo. Mas, se seu desejo está causando sofrimento real, destruindo sua vida, aí sim, procure ajuda. A linha entre o saudável e o problemático não é o quanto você pensa em sexo, é o como isso afeta a sua vida. Se este vídeo tirou um peso das suas costas, se você entendeu que não é anormal, deixa seu like, compartilha com outros homens que precisam ouvir isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E olha, se você quer entender mais sobre testosterona, libido, saúde sexual masculina, eu criei uma playlist completa chamada Saúde Sexual Masculina. Clica ali em cima ou na descrição, porque sexualidade saudável é parte essencial de uma vida plena. Não tenha vergonha de ser homem, não tenha vergonha de ter desejo, tenha vergonha de não respeitar os outros, de ser antiético, de ser compulsivo, mas desejo em si é vida, é saúde. Meu nome é Doutora Ana e eu estou aqui toda semana para falar das coisas que outros médicos não falam. Um abraço e até o próximo vídeo.